Bom dia, queridos amigos, bom dia, ouvintes. Estamos nessa quinta-feira, 6 horas da manhã. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves e nós vamos começar hoje uma jornada semanal através do Heptaques. Eu vou explicar tudo certinho para vocês, o que é o Heptaques, quem sou eu e tudo mais. Mas antes disso, eu queria deixar com vocês um recado rápido. Queria dizer que esse programa é patrocinado por Action Laser Clínica Laura Coelho, www.lauracoelho.com.br. É uma clínica que traz um método revolucionário para parar de fumar através de uma acupuntura laser. No final do programa a gente vai falar mais sobre isso. Bom, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, acho que minha voz não deve ser tão estranha para vocês. Bom, eu sou o Thiago Rodrigues Alves, vocês devem me conhecer do projeto Núcleo 137 e agora eu começo uma nova jornada, continuo no Núcleo 137 e agora eu tenho um projeto pessoal, um projeto só meu, chamado Heptaques. O que seria o Heptaques? O que é o Heptaques? Quais são as suas bases? Em que ele se fundamenta? Como vai ser o nosso programa? Na verdade, o Heptaques nasceu decorrente da minha jornada pessoal. Eu sou publicitário e eu trabalho com publicidade há praticamente 18 anos e eu estudo linhas herméticas, linhas iniciáticas há pelo menos 12 anos, desde 2005. E eu, ao longo dos meus estudos, ao longo dessa jornada, percebi que muitas vezes o ensino do esoterismo, o ensino iniciático, ele se distancia um pouco da nossa vida cotidiana, da nossa vida normal. A gente acaba se fascinando com um universo de descobertas, com um universo transcendental, com o universo do macrocosmos e de todos esses segredos do universo, de todos os segredos da iniciação em si, o que é maravilhoso e a gente deve seguir e continuar nos aprofundando nesse caminho. Mas muitas vezes a gente não consegue trazer soluções e alternativas para a nossa vida prática. A gente consegue mergulhar muito profundamente nos mistérios maiores, nos arcanos maiores do tarô. A gente consegue desvendar todo o universo, todos os seus mistérios. A gente começa a vislumbrar esses aspectos das forças sutis da natureza operando em todos os fenômenos cósmicos e a gente não consegue, ao mesmo tempo, compreender nós mesmos. Compreender a dinâmica oculta da nossa alma, que é o conjunto da nossa mente com as nossas emoções. A gente continua sentindo medo, a gente continua sofrendo, a gente continua tendo depressão, a gente continua sentindo ansiedade, a gente continua sentindo ciúmes, tendo raiva, tendo egoísmo e diversas outras coisas que a gente chama dentro dessa filosofia, dentro desse caminho que eu denomino de Heptaques, a gente chama desses gatilhos de sofrimento ou alguns venenos da alma, né? Então, o Heptaques nasceu da necessidade, da minha vontade de encontrar uma maneira para que a gente conseguisse mergulhar profundamente em nós mesmos. Através de um autoconhecimento profundo, a gente mapear as causas do que faz a gente ter as dores, os sofrimentos, a depressão, a ansiedade, o cansaço excessivo, a baixa performance na nossa vida e muito mais. Então, o Heptaques ele é um programa que visa trazer para nós um conhecimento sacratíssimo, que na verdade é o maior mistério do universo, que somos nós mesmos. O Heptaques visa trazer chaves, trazer técnicas e trazer subsídios para que a gente consiga mergulhar em nós mesmos e desvendar o maior mistério do universo, que de fato somos nós. E isso é uma técnica que existe há milhares de anos e que isso tem uma base muito sólida na meditação. Isso são métodos que existem há mais de 25 séculos, mas existem bases científicas que fazem com que a gente tenha uma metodologia contemporânea, uma metodologia nova, uma nova maneira
de praticar essas técnicas milenares e libertadoras de maneira adaptada à nossa rotina, adaptada às nossas realidades e à nossa vida. É isso que faz o programa ser tão eficaz e o programa ser tão simples, e incentivar que a gente pratique cada vez mais e que a gente vá conseguindo mergulhar cada vez mais fundo em nós mesmos, na nossa alma, entendendo nas minúcias a complexidade da nossa alma, como é a dinâmica oculta de funcionamento da nossa alma, mapeando esse universo de coisas, o microcosmo que acontece em nós mesmos, para que a gente consiga, compreendendo as causas e de uma maneira sustentável, de uma maneira gradual, eliminando a raiz que vai causando os nossos sofrimentos. Porque o mundo externo, o mundo que a gente vive, nada mais é do que um reflexo do nosso mundo interno, do mundo em que nós criamos dentro de nós mesmos. Então, a gente passa, por conta da ilusão, a acreditar que existe uma distância entre nós e o mundo. A gente olha todos os problemas que acontecem hoje em dia na televisão, a gente vê as guerras, a gente vê a corrupção, a gente vê todas as notícias ruins nos jornais e a gente acha que não tem nada a ver com isso. A gente passa por uma questão de uma ilusão, de não perceber como é a dinâmica oculta da realidade, da interna e da externa. A gente acredita que somos injustiçados, que somos pessoas que não deveríamos estar vivendo algumas situações que nós vivemos, ou a gente fala, cara, eu não sei por que isso foi acontecer comigo, como será que isso foi acontecer comigo? A gente se perde, porque a gente não consegue enxergar o que de fato causou essas situações. Isso vale para situações estressantes no nosso trabalho, isso vale para o cenário político do nosso país, isso vale para situações difíceis em nossos relacionamentos, isso vale para tudo. Porque a humanidade é uma unidade. Cada ser humano é uma célula pensante que, através das suas criações internas, cria lentes e mecanismos que vão para o mundo e projetam a realidade nossa somada à de todos os outros. Então, a verdadeira revolução, a verdadeira transformação é de dentro para fora. É impossível a gente querer mudar qualquer cenário que seja um cenário macro, que parece distante, que é o cenário político, enfim, seja um cenário dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. A gente só vai conseguir transformar essas coisas a partir do momento que nos transformarmos, que entendermos essas causas em nós, para que a gente consiga erradicar de fato a origem desses sofrimentos, a origem desses medos, dessas fobias, dessas crises, dessa insegurança, dessa ansiedade, da depressão, da falta de energia, da falta de memória, da falta de atenção, da falta de concentração, da falta de foco. Tudo isso são efeitos de causas internas. Então, no nosso programa aqui de rádio, que vai ser semanal, todas as quintas-feiras às 6 da manhã, a gente vai conversar sobre os principais gatilhos de sofrimento, sobre questões filosóficas. A gente vai abordar o lado oculto da dinâmica dos sentimentos, dos pensamentos e de diversos outros assuntos. E aí, a gente está para lançar, acredito que em mais um mês, 45 dias, 45 dias no máximo, a gente vai lançar o primeiro programa, que é o curso online do Heptaques. E como ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira, ele vai ter 2 módulos. O primeiro módulo é um módulo de entendimento. É a gente perceber a dinâmica oculta da alma, compreender o que está fora, compreender o que está dentro, entender como funciona a nossa alma, que, conforme eu já falei, é o nosso conjunto de mente e emoções, como se processam os pensamentos, como se processam os sentimentos, como se processam todas as dinâmicas ocultas em nós, que podem vir a gerar tanto o nosso
sucesso na vida, e sucesso eu não estou falando de grana, eu não estou falando só disso, eu estou falando sucesso no sentido de sermos plenos, sermos mais felizes, de conseguirmos realizar aquilo que nos satisfaz. E, ao mesmo tempo, esses processos ocultos podem disparar os nossos sofrimentos e todos esses abismos da psique humana que nos aprisionam. Então, o módulo 1 serve para a gente entender como funciona a dinâmica oculta da realidade. E o módulo 2 é um módulo de práticas, onde a gente vai aprender mais de 14 práticas simples, com tempos curtos. Essas práticas englobam meditações, englobam técnicas de respiração, essas práticas englobam mentalizações. Todas essas práticas, elas são embasadas, primeiro, em métodos científicos, em estudos comprovados. Quando o nosso site estiver pronto, eu vou passar o endereço para vocês, vocês vão conseguir ver vários estudos científicos que comprovam a autenticidade, a eficácia desses métodos. Ao mesmo tempo, essas práticas elas foram aprimoradas pelo meu estudo de diversas linhas esotéricas, de diversas linhas espiritualistas, que se convergiram para um processo simples, eficaz e, de fato, libertador. Obviamente que não é um processo que a gente consegue resultados da noite para o dia. Aliás, todo mundo que pratica qualquer tipo de meditação e esperando o resultado, é muito provável que não vá ter os resultados, porque os resultados são subprodutos. A gente tem que encarar o Epitaxis, ou a gente tem que encarar a meditação real, porque hoje em dia se fala muito de meditação como relaxamento, e tem muita coisa, e meditação não é nada disso, pelo menos sob a minha ótica. A gente tem que encarar a meditação como um estilo de vida. A gente tem que encarar a meditação como um processo, como uma jornada, como um caminho. Um caminho para onde? Um caminho para dentro. Que quanto mais a gente mergulha em nós, quanto mais profundamente a gente consegue chegar no âmago da nossa existência, mais a gente consegue exercer o domínio sobre nós mesmos. E mais a gente vai ser um construtor consciente da nossa vida. Então é um programa bem simples, ele vai ter um preço super acessível e muito em breve eu vou trazer mais informações para que vocês tenham subsídios para que a gente consiga, para entender melhor o programa. Agora, se você curtiu, se você está interessado, se você quer, de certa forma, fazer parte desse projeto, quer conhecer mais sobre o programa, manda um e-mail para mim, que eu vou te mandar informações mais detalhadas. O e-mail é @epitaxis, P de pato, P de pato, A de amor, T de tatu, A de amor, KIS.com. @epitaxis.com. Bom, continuando o nosso programa, eu queria falar um pouquinho de autoconhecimento. Porque a gente está falando que Epitaxis é um programa relacionado a autoconhecimento e bem-estar. Na verdade, eu acredito que as duas coisas sejam uma coisa só. E agora é interessante quando a gente fala de autoconhecimento, porque a primeira coisa que a gente pensa quando fala de autoconhecimento é de pensar. É de, através do pensamento, conseguirmos chegar a uma epifânia, a uma descoberta. Só que se a gente parar para pensar, a gente vai ver que, de acordo com a dinâmica oculta de funcionamento da nossa alma, os pensamentos nada mais são do que atividades mentais causadas por uma matéria-prima chamada pensamento, ou melhor, memórias, e outra matéria-prima chamada de emoção. Então, a nossa mente, ela cria um processo interno alimentado por memórias e emoções. A partir do momento que essas memórias e essas emoções começam a girar dentro da nossa mente, a mente começa simultaneamente a fazer outra coisa, uma projeção do futuro. Essa projeção do futuro, se ela está baseada nesse tipo de pensamento, que é o pensamento convencional, criado por nossas memórias e nossas emoções,
essa projeção futura ela vai ter como referência principal aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já sentiu. Portanto, nenhuma projeção futura dentro desse cenário vai ser nova, vai ser autêntica, vai ser genuína, vai ser fruto de uma inspiração real. Porque todas essas projeções são frutos dos nossos pensamentos condicionados. Condicionados pelo quê? Pelas nossas memórias e sentimentos. Mas, normalmente, a gente não consegue perceber esse condicionamento. Porque para nós esse condicionamento é a realidade. É aí que mora a primeira ilusão do autoconhecimento. A gente acredita que se conhece, mas, ao mesmo tempo, a gente não vive a realidade. A gente vive aprisionado dentro dos ciclos eternos que ocorrem dentro da nossa alma. A gente vive aprisionado dentro da nossa psique, dentro dos nossos pensamentos, construídos em cima de memórias, e dentro das nossas emoções, que são construídas em cima de sensações e sentimentos. E nós não somos isso. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos as nossas emoções, tampouco as nossas sensações, tampouco os sentimentos oriundos dessas reações todas. O autoconhecimento real é algo que já se encontra dentro de nós. É a capacidade de enxergar a realidade de fato como ela é. E aí, a partir desse momento, a gente consegue enxergar os pensamentos que são de fato ferramentas e os pensamentos que não passam de armadilhas. Então vamos pegar um exemplo. A pessoa põe na cabeça dela que ela tem um problema. Só que problema, na verdade, é uma coisa mensurável. Problema, ele vem de uma raiz semântica que se origina de uma causa matemática. Ou o problema é algo resolvível, ou não é um problema. Eu costumo brincar, ou o problema você consegue colocar nas mãos, você consegue segurar com as suas duas mãos sem fazer muito esforço, ou isso não é um problema. Por exemplo, a gente pode se pegar pensando em coisas como preciso de mais dinheiro. Isso não é um problema. Isso é um pensamento decorrente de uma emoção que muito provavelmente decorre de uma insegurança causada por um ciclo interno baseado em memórias e projeções de cenários futuros limitados. Então, ao invés de a gente chegar num denominador comum para a resolução efetiva dessa questão, a gente cria um conjunto de pensamentos e sentimentos e a gente fica preso dentro desse turbilhão ao invés de enxergar o problema real como ele é. Então, quando a gente fala preciso de mais dinheiro, isso não é um problema. Isso é uma criação mental. Agora, quando a gente para e consegue enxergar esse processo com atenção, com consciência, a gente deve analisar e falar, pô, eu preciso de, sei lá, R$100 a mais para pagar uma conta que não estava prevista. Esses R$100 que são algo mensurável de fato, os R$100 a gente consegue segurar com uma mão. É algo concreto. Isso é um problema. Todo o resto é um cenário mental criado pela nossa ignorância da dinâmica oculta da alma. E é justamente isso que o Epitaques visa, fazer com que a gente desperte e comece a enxergar essas prisões mentais como eventos anímicos, eventos que acontecem dentro da nossa alma e que não necessariamente são verdades. Eles têm uma probabilidade muito maior de serem projeções totalmente condicionadas de possibilidades que não necessariamente vão ocorrer. Quando a gente consegue despertar para isso, que parece algo muito simples, e de fato é simples, mas ao mesmo tempo requer uma prática e uma espécie de treino da alma, requer um cultivo da nossa percepção, a gente começa a enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente e libertadora. A gente passa a ter mais disposição, mais atenção, mais foco. O Epitaques é um método eficaz no combate à depressão,
aos sintomas da ansiedade, aos sintomas da exaustão, o que se chama de burnout, que é quando as pessoas não conseguem mais desempenhar as suas atividades profissionais. Ele aumenta o nível de criatividade, ele melhora a nossa performance em vários aspectos da nossa vida. E como a alma é a sede das causas de absolutamente todas as nossas moléstias psíquicas e físicas, existem estudos científicos que comprovam também o aumento da nossa imunidade, a melhora na nossa saúde e diversos outros benefícios que acontecem única e exclusivamente porque nós decidimos acordar. E a gente vai trilhar uma jornada maravilhosa do despertar em conjunto. Vamos juntos despertar para a nossa realidade, despertar para a nossa vida e sermos mais plenos, alcançando o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, que é a possibilidade de sermos quem somos, sem lentes, sem bloqueios, sem amarras, sem prisões, sem ilusões, sem ignorância. Então, lembrando, se você se interessa, manda um e-mail para a gente, oi@eptaquis, com H no começo e K, eptaquis, com is.com, oi@eptaquis.com. Bom, meus amigos, é isso. Agora, para finalizar, eu queria falar um pouquinho da Action Laser, a clínica Laura Coelho. Para vocês entenderem o que é o Action Laser, é um método para parar de fumar, que se baseia em uma espécie de acupuntura a laser, que consiste na aplicação de um laser em determinados pontos do corpo, como orelha, braço, tórax e cabeça. É um laser frio, completamente indolor e ainda não deixa marcas na pele. O laser visa amenizar a vontade e a compulsão de fumar, e ele diminui a síndrome de abstinência causada pela retirada da nicotina do organismo. É um método fantástico, extremamente recomendado por outras pessoas que já praticaram, que eu acho que você não pode deixar de experimentar caso você possua esse vício do tabagismo, não é verdade? Ele tem uma taxa de 80% de eficácia, portanto é um método extremamente eficaz e relevante para quem deseja parar de fumar. Enfim, sem mais delongas, você não pode perder. O local, a clínica Action Laser Laura Coelho, fica na rua Helena, número 280, conjunto 711, na Vila Olímpia, próximo ao Shopping JK. O telefone é 3849-3344. 3849-3344. E o site, para que você tenha mais informações, é lauracoelho.com.br. Bom, pessoal, eu, Thiago Rodrigues Alves, me despeço aqui de vocês. Foi um prazer estarmos juntos nesse nosso primeiro encontro do Eptaquis. A gente vai se ver todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã, aqui na Rádio Mundial. Então, até a próxima e a gente se vê. Até lá.